E aí, turma, justamente ali em 1995, saía o filme do Juiz Dredd com o Sylvester Stallone, a versão do policial casca-grossa do quadrinho britânico. E trazendo aí, no ar da graça, essa versão live action. Que, caramba, como eu já disse na edição anterior, né, nos vídeos anteriores, caramba, é, gerou aquele bafafá, foi legal fazer o filme, mas caramba, tem muita característica ali que não tem nada a ver com Dredd, né? E aqui veio na 47, eu prendo e arrebento. Vamos lá, ainda com participações regulares de Cavaleiros, Power Rangers, dessa vez trazendo o Coyote, do desenho Papalégua, o Gibi, quadrinho do Kiss, aqui o Gene Simmons, na sua versão, e um especial para vídeo da Espadachim Ninja, muito arrebentado também, esse tipo de produção diretamente para vídeo, chamado OVAs, Original Video Animation. Vamos lá dar uma olhadinha. Atordoe. Aqui uma linha de cards feita por uma galera lá, dentre esses cards sobre personagens do Conan. Olha ele aqui, pinturas, né, cara? Mais cards sobre o D-Max e o Beavis Butthead, desenhos passados na MTV, o Cabeção também, Star Trek. Aí aqui falando sendo planejado um novo longa-metragem para a série de Jornada nas Estrelas. Ou seja, isso aqui pelo ano, com certeza é daquele filme Generations, que teve o encontro entre o Kirk e o Picard, né, juntando ali as aventuras. Mas o filme ele já é ali voltado à nova geração, que tava arrebentando, cara. Série muito boa, viu? A Voz da China, gente, a Maralise. Grande Maralise, saudosa Maralise, que emprestou sua voz inconfundível. Aqui, né, gente, naquela sessão das entrevistas, tá? Não sei se vocês lembram, né? Depois, quando o Cavaleiros voltou a passar, passou por uma outra redublagem, não era mais a Maralise, infelizmente. Mas aqui, na oportunidade de fazer entrevista com ela nas páginas da Herói, o Del Greco, né, conversando com ela respondendo algumas perguntas e aqui mostrando algumas das personagens que ela emprestou a voz, né, a Rota de Carangos e Motocas, que eu assistia muito isso quando eu era criança, da Olivia Palito, né. No desenho do Tubarão ela fazia tecladista, eu esqueci o nome dela, mas ela tinha uma vozinha bem hippie ali, cara, bem bacana. Uma voz inconfundível, né, gente? Principalmente com Venha Cobrar, né? Com a China. Vem ela aqui, saudosa. Nos quadrinhos clássicos trazemos aqui o Cris das Infinitas Terras, gente, ali aquela produção publicada nos Estados Unidos em 87, no Brasil em 88, naquela tentativa da DC de o quê? Arrumar a bagunça que estava no universo dos quadrinhos, né? Deles. E no nosso Os 10 Mais, nós temos o Wolverine. Caramba, esse desenho ficou muito bacana, né? E o Wolverine aqui, mostrando mais dos X-Men, em segundo lugar. Lembrando aqui, como eu disse para vocês, né, cavaleiros, sempre em primeiro, a briga era em quem era de segundo para baixo. Popularidade insana. Aqui conheço os personagens, né, do Mortal Kombat. Aqui já na versão do primeiro, né? O Liu Kang, o Rossung Park. O ator que foi usado para esse concept foi... Ele até aparece posteriormente numa produção que passou na Rede Manchete, o WMC Masters. O Raiden, Johnny Cage, Canon, Sub-Zero, Sonya, Scorpio, briga interna, briga eterna entre esses dois. E aí, o que vocês estão esperando desse novo Mortal Kombat? Oh, meu Deus. Power Rangers, né, mais uma vez. Aqui, já falando sobre o lançamento de vídeos, ok? Fitas VHS aí para os mais experientes e um material que muitos não conhecem, né? O que é um VHS, tá? Mas sendo lançado no mercado de vídeo. Sobre um Homem-Aranha, versão Tokusatsu, ali
a versão japonesa. Depois eu venho com mais detalhes, porque era uma tentativa de popularização de algum produto Marvel lá no Japão, porque teve uma situação também para trazer produtos japoneses para os Estados Unidos. Eles tentaram trazer um Super Sentai para os Estados Unidos, mas ali não deu muito certo. E nessa brincadeira eles fizeram, né, nesses acordos assim, uma versão do Homem-Aranha, um herói japonês, né? Aqui tem até ele com o Leopardo, um seu robô exato, viu? Que, segundo muitas conversas do nicho Tokusatsu, né, foi um grande repercussor em se tratando de robôs gigantes para séries, né, no Japão. Mas, gente, assim, particularmente eu não curti. Tem coisas que eu acho que não deviam mexer, tanto para o lado do Japão, para os Estados Unidos e vice-versa. Mas tem seu, como é que eu posso dizer assim, seu núcleo de fãs que curtiram pra caramba, né? Gostou muito da iniciativa. E tem aqui, nas páginas da Herói. Nessa época, quando eu li essa matéria, eu já não gostei muito. Quando eu assisti a série, nossa, eu achei ela muito mais ou menos. Mas isso é questão de opinião. E aqui, Juiz Dredd. Já o Stallone com a roupa. Caracterização assim, da roupa eu achei que ficou legal pra caramba. Né? Aqui como se mostrava a corporação dos juízes. Era uma espécie de policiais, executores, juízes, como o próprio nome diz, que ali já faziam a trabalheira direta. Uma curiosidade da arma que eu achava legal pra caramba era o código genético, código de DNA, que era memorizado na arma, que não era qualquer um que podia pegar. Né? Tipo, se o juiz perdia a arma, uma outra pessoa não poderia manuseá-la. Isso eu achava sempre bacana. E aquela necessidade, né, gente, tremenda, a Diane Lane, como juíza, aquela necessidade tremenda de ter que mostrar o rosto por baixo da máscara, né, para o ator aparecer e tal. Só que o Dredd não tirava, né, gente, o capacete, pá. Mas aqui ele tira muitas vezes. A Diane Lang, para quem lembrar dela aí, temos ela em Ruas de Fogo, né, uma ópera do rock and roll. Ópera não, gente, é uma história, uma fábula de rock and roll. Ela fez também a mãe do Clark, né, do Homem de Aço, de Henry Cavill. Ela aqui como uma juíza. Aqui mais uma vez Stallone. Eu digo assim, visualmente eu achei que ficou legal pra caramba. Aqui é a espadachim ninja. Seria até fala aqui, ó. Moave, original anime, vídeo que a gente chama OVA, né? OVA, viu, gente? Se falar OVA e tal. Tem muita quinta série, que negócio todo, mas é OVA. OVA, OVA, você que sabe. Tá? Saiu aqui, ó, em 83. Animação feita especialmente pra vídeo. Caramba, era muita porrada, velho. Muita sanguinolência. Tinha também muita coisa sobrenatural. Você lutava com monstros, né? Ela é uma das muitas que veio depois. Dragon Slayer, Ninja Scroll, que também, nossa, cara, muito foda. Aqui mostrando a obra dela, né? Que é aquele tipo de material que não ia para televisão, ia diretamente para o mercado de vídeo. Aqui sobre o nosso amigo Coyote, como não capturar um papaléguas. Ele mostrava muito bem isso, né? Nós já brincamos muitas vezes, né, dentro do fandom, assim, por que ele não processava a Acme pelos seus produtos que não funcionaram. Aqui, você quis, nossa, essa regaça, velho, você quis, agora vai ter. Aqui das várias versões já trabalharam com a banda, né? Grande, Paul Stanley, o Gene. E no quadrinho, velho, com poderes, tá, galera? Isso aqui o bicho pegava, ó. Tá vendo? A continuação aqui do Super Eloy. Vocês viram no último vídeo, né? O rapaz trabalhava lá na redação, se transformando para salvar a Sayuri. E aqui o robô. E olha quem que aparece. O Ultraman? Não, gente. Ultra Sério? Não, gente. O Ultra
8. É bem um estilo fanzine, né? Como já comentado também, que caramba, ficou muito legal. E aquela coisa, né? Sempre com cenas do próximo capítulo. Correio Galáctico, deixa eu ver. Paraná, São Paulo. E o que vem na Herói 48. Trazendo, olha aqui, coleção um Inspector da Glaslit. Trazer mais pertinho aqui pra vocês verem. O carro sempre bonito, velho. Muito bacana essa linha. Achei legal pra caramba. Aqui. A 48 trazendo ceia. Os brutos também amam. O Reiter, Terra de Gigantes. A Akira. Como não ter a Akira nas páginas da Herói? E um filme mais ou menos, viu? Pra mim, Waterworld. Muito caro, mas mais ou menos. Em qualidade. Aquela coisa bem, mais uma distopia, né? Num filme. Aqui o Tetsu. Joe Perry, o Aranha no Herói Mix. Aqui, personagens da Image. Com cards. Mas, saia cards pra caramba, viu? Aqui o fim do Robocop sobre a série. O Coisa. Demolidor, Matt Murdock. E aqui, ó, finalmente é a continuação do guia de episódios de O Inspector. Cada VHS, né, assim, vinha com um número, assim, de episódios, 2, 3, dependendo. Achava bem legal esses robôs, né? Ah, mais uma vez o Brian. Nossa, quadrinhos clássicos traz nessa, gente, bate uma piada mortal. Ali, publicado no Brasil em 88, mas em 87 nos Estados Unidos. Piada mortal, gente, ali, Alan Moore. Acho que é Alan Moore. Que ao lado de Frank Miller, roteirista mais importante da década de 80, porque aqui falou do trabalho do Frank Miller, que foi o Cavaleiro das Trevas. Gente, esse quadrinho é muito foda. Já teve também a versão animação dele. Né? Tem um final bem ambíguo, fica à vontade de você interpretar, ver o que você acha que aconteceu, mas bem pegado. Isso aqui conta quando o Coringa sequestra o Gordon, ele dá um tiro na área ali, da espinha da Bárbara, deixando ela paraplégica. Cara, essa história aqui é bem pegada, viu? E aí tem uma piada, viu? Do Coringa ali com o morcegão no final. Vale a pena ler com toda certeza, viu, galera? E assistir também, pode assistir a animação. Mais uma vez o Wolverine representando os X-Men aqui nos 10 mais. E aqui sobre algumas curiosidades sobre o Waterworld. E colocaram assim, o segredo das águas, velho, ali na época do seu lançamento. Kevin Costner, né, é um mariner, um homem metade peixe. O Dennis Hopper, ótimo ator, mas nesse filme aqui, bem... O filme em si eu não curti tanto. Tem muita coisa legal assim em questão do cenário, alguns efeitos, mas a história eu achei ela bem morninha. Aí, aqui, ó. Akira, velho. Pô, isso aqui é do caramba. E muita gente achava que esse aqui era o Akira. Na primeira vez que viu, tá, gente? Calma. E o sonho de consumo, que é a moto. Esse é o Kaneda. Aí aqui trazendo o Tetsu, a turma. Gente, aqui numa animação, velho, que simplesmente é atemporal até os dias atuais. Akira já veio aqui em formato quadrinho, né, que é lançado pela editora Globo. O mangá mesmo veio uns anos atrás, em 6 volumes excelentes, que você fica assim, caramba, o Move, olha só, o Move que já era ali revolucionário, ele mexeu só na pontinha do iceberg. Só na pontinha do iceberg de tudo que o Akira representa. Vale, mas vale assim, absurdo, absurdo. O líder da Vila dos Palhaços. Sarminha tenho que falar, né, pessoal? E obra-prima de Katsuhiro Otomo. Mais Cavaleiros. As Namoradas dos Cavaleiros. Aí é aquela coisa, né, gente? Ó, o ser
campeão, né? Namoradas, né? Hoje que você sabe o que? Crush, ou então as meninas que shippavam ali com o cara, né? E tal. Enfim. Tinha aqui as meninas que eram ali envolvidas com ceia, que tinha a própria Mino, lá do orfanato. A China com aquela história da máscara, lembra? Quem visse o rosto dela, né, e tal. No caso, o primeiro homem que visse o rosto dela, ela teria que amá-la ou matá-la, e ela não conseguiu matar, então já sabe. E uma ferra em alguns momentos com Saori. O Shiryu Shunrei, mais pra frente vocês conhecem o filho do Shiryu naquela versão que veio depois, que é o Sansei Omega. Eles têm um filho, que é o novo usuário da armadura de dragão. O Ikki era com a Esmeralda, lá da Ilha da Rainha da Morte. O Shun com a Juni, né? O Yoga com a Ares é aquela situação do Oba, que estiveram, mas aí no caso não era com a Ares, era a menina, né? Que a Ares tomou conta. E tinha também a própria Freya na saga de Asgard. Mas é aquela coisa assim, né, gente? É conjectura, nada. Vocês estão ligados, né? Heróis que cabem na palma da mão é aqui sobre a série, ali anos 70, de Terra de Gigantes. No final ali, né? Que eu achava legal pra caramba, eu achava muito bem feito. Já vi muito na Bandeirantes. Passava na Rede Brasil também, das últimas vezes. Eu tenho ela, eu tenho algumas séries que eu faço questão de guardar. E uns efeitos pra época, cara, assim, pra mim, muito bem feitos. Sabe? Efeitos práticos. Que às vezes funcionam melhor do que aquele exagero de CGI, 3D. Brindes, aí aqui mostrando. Ah, aqui foi legal, trazendo já alguma coleção, né? De alguns brinquedos referentes à franquia do X-Men, Star Trek. Cara, umas navezinhas dessa aqui eu ia adorar, viu? Uma moto do Batman, do Robin. Eu cheguei a ter a moto laser, a moto do Homem-Aranha e o carro da série Duro na Queda também, que eu li médio. Aqui uma versão de brinquedo do Soul Brain, aqui uma versão mais de luxo. Figures, né? Action figures assim, bem mais detalhados, logicamente também um preço mais salgado. A continuação das aventuras do Super Eloy. O robozão aqui lutando contra o Ultra 8. Ele vai fazer um negócio que é bem a lá Ultra 7, galera sabe, né? Aqui, ó. Aqui. Será que a pessoa gostava de Ultraman? Nem um pouco, né? E dando continuação, aqui não termina a história, tá? Enquanto o Ultra 8 lutava com o robô, o Super Eloy ia lá salvar a namorada Sayuri. Nossa, aqui no Correio Galáctico nós temos, ó, publicação de cartas de gente da Paraíba, Bahia, São Paulo é de lei. E Paraná, ó, a galera de longe, hein? E trazendo mais um pouquinho na 49 sobre Power Rangers. Vamos ver o que tem mais, né? Aqui alguma linha de brinquedo? Não, aqui as capas que vieram até a 24, né? Vamos lá então pegar a número 49, a última de hoje. Mais uma vez aqui Power Rangers. Quem é quem na nova equipe? Quando aconteceu, né, a transição de alguns personagens e tal, trazendo Mortal Kombat, Beavis e Butthead, Jambo e Ruivão e meu personagem favorito da família Ultra 7. E o que vinha? Está na hora de morfar. Maximize. Quando eu conheci muito essa palavra aqui foi quando eu fazia curso de informática. Você tem um comando, né? Acho que era Alt barra de espaço na página lá, você maximizava ou minimizava, que aparecia a caixinha, né, ali que você podia selecionar. Aqui, Nick Fury, trocentos anos antes né, Samuel Jackson. Aqui, ó, falando sobre que ele tá pulando quadrinhos direto para a telinha, a Fox ela fez um filme, um piloto com o David Hasselhoff. Tem uma imagem do David Hasselhoff como Nick Fury. Aqui o Bob Marley. Game Boy, galera, com jogos do Tarzan.
Trek, mais uma vez, a Trek Comics transformou a última obra do legendário criador de Jornada nas Estrelas, o Gene Roddenberry, em quadrinhos. Mais umas ali. Porque Star Trek também invadiu muitos quadrinhos, livros, né? Eu mesmo tenho alguns livros, né, de Star Trek. A voz da vez aqui do Ike, grande Leonardo Camilo. Na época ele tinha 37 anos. Eu fui conhecer o Leonardo em 2004, quando ele esteve aqui em Minas Gerais para o evento em BH, que nós ajudamos ali a organizar. Achei muito simpático, achei muito bacana. Veio ele e a Tânia Gaidar, já a Tânia, a dubladora da Buma. Aquele mostrando, né, o trabalho dele. Ele fez o Bruce Banner, David Banner, né, na série do Hulk dos anos 70. Camarada muito sangue bom, muito gente boa. Aqui no trabalho de Jurassic Park, nos Jetsons. Ele fez aqui até fala que no Jurassic Park ele fez a voz, né, a primeira voz do Jeff Goldblum. No quadrinho clássico, caramba, trazemos esse aqui, Wolverine. Eu já li essa revista, muito boa. Esse aqui também é do Frank Miller, os desenhos, né? E o argumento do Chris Claremont. Grande Chris Claremont, se não o melhor escritor de X-Men e Wolverine. Se não, sério. Camarada fodástico. Ao Beavis Butthead, as brincadeirinhas dele. Nossa, tem umas de Baseball Frog no desenho deles, que era jogar beisebol com sapo. 10º lugar aqui nos 10 mais. Muito zoeiro esses caras. Aqui, ó. Falar neles, ó. Eu nunca li um gibi deles. Eu sempre assistia os episódios, né? Já vi os 2 filmes deles. Mas eles são muito sem noção. É totalmente sem noção. Mais uma atenção aqui sobre Mortal Kombat. Quem ficou e quem saiu no Mortal Kombat 2? O Jax, Milena, Reptile, Kitana, Kung Lao, Albaraka. Tinha um especial legalzinho dele. Eu lembro que uma vez eu joguei com a revista de videogame Game Power do lado, mostrando lá especiais tudo. Fiz mesmo, doido demais. Os heróis por trás das máscaras, aqui a versão do filme, né? Já olha pelas armaduras. Trazendo aí, ó, o Ranger Azul, David Yost, o Steve Cardenas, que já tem conversas aí, já há muito tempo aí, né, sobre eles por trás das câmeras. O Jason David Frank, saudoso, artista marcial, já infelizmente faleceu, né? Um artista marcial, sim, não era um fanfarrão em relação a artes marciais, pois tinha conhecimento, tinha formação, né? A Amy Jo Johnson, a Eterna Kimberly, o meu amigo Bonnie, lá do Resistência Tokusatsu, ama essa mulher, velho, nossa senhora. A Karen Ashley, que entrou no lugar, né, daquela menina da primeira fase, que infelizmente faleceu. O John Young Box, ele também, se eu não me engano, ele é a faixa preta, ele também é um artista marcial. Mas não significa ser grande ator, né, gente? Mesmo porque era aquela malhação americana, era Power Ranger. Jambi Ruivão. Ô, gente, isso aqui é o que eu tenho uma curiosidade de falar. Quando eu assistia muito a Praça é Nossa, foi lá nesse programa que eu vi pela primeira vez, ao vivo, assim, o dublador. Ou os dubladores, tinham dubladores lá. E dentre eles tinha quem dublava Jambi Ruivão, conversando lá com o casal Bert de Nóbrega. Cara, eu acho muito legal o cara fazendo a voz. Porque pra mim, né, quando criança, ó, bem legalzinho esse desenho, eu gostava. E aqui, a série de Ultra Seven. Ultra Seven 1967. Ultraman primeiro 66, Ultra Seven 67, tá? Aí 68, eu fico na dúvida entre 68, acho que eu vi foi o Jack. Aí depois do Jack veio o Ace, depois o Taro. Às vezes eu confundo, mas esse aqui foi o que eu assisti primeiro. Assisti ele primeiro que o Ultraman, pra vocês terem ideia. Trazendo a galera aqui, pô. Nossa, aqui, ó. A Slugger dele. O que eu falei dessa Slugger do Ultra 8, ó. Meu amigo, quando isso aqui saía, eu cortava um monstro no meio.
fácil. Fácil. Grande Dama Oroboshi. Aqui, com a turma. Esse rapaz aqui, esqueci o nome dele, mas ele, o mesmo ator, ele participou também de Ultraman. Nossa, esqueci o nome dele aqui, mas depois eu olho. Ide. Não sei se é o Ide, mas eu olho lá, sem problema. Aqui a ficha técnica. Aqui como é que ele se transformava. Uma cena da crucificação de Seven. Caraca, bicho. Tinha umas cenas que eu vou falar com vocês, viu? Tirava as crianças da sala. Não, tirava não, a gente assistia. E muito. Aqui é a conclusão, né? Da história do super-herói. Quando ele vai salvar a Sayuri. Sayuri voltando ao normal. Quando o Ultra 8 vem, né? Muda a máquina que tinha transformado ela. Aqui desenho de fã de São Paulo. No Correio Galáctico. Ó, galera, ó, de Alagoas. Bacana. E se liga na número 50. Galera, número 50 eu vou fazer um vídeo só com ela, porque merece muito. Tá? Afinal de contas, 50 edições. Hoje apresentando então a 49, a 48 e a 47. Valeu demais por vocês estarem aí com a gente até agora. Brigadaço. Tá bom? E aguardo que vem mais. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, assinar o canal, ativar o sininho e estamos na próxima aí, com certeza. Valeu, galera.